Alô, viajantes! Embarque nos sonhos de viagem, o seu passaporte sonoro para destinos e histórias surpreendentes. Voe alto com a Bancorbras Turismo, sua janela para o mundo. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sonhos de Viagem, uma iniciativa da Bancorbras Turismo. Eu sou Bárbara Lins e hoje vamos falar sobre as tendências para o turismo em 2025. Quais serão os destinos mais procurados, quais as melhores épocas para viajar e como a forma de viajar está mudando. Se você é apaixonado por viagens ou quer planejar sua próxima aventura, esse episódio é para você. E hoje a gente vai ter duas convidadas muito especiais. De um lado, a Maruska Moshi, que é doutora em Comunicação Social pela USP, professora da Universidade de Brasília e pesquisadora em Turismo e Políticas Públicas. De outro, Lindomar, ou a Linda, uma viajante apaixonada que redescobriu ainda mais o prazer das aventuras depois da aposentadoria. Bem, sejam as duas muito bem-vindas. Maru, Linda. Muito obrigada. Começando entendendo um pouquinho de vocês, professora Maru, você que pesquisa muito, já trabalhou na parte privada, parte pública, docência, mais de 30 anos de experiência na parte de educação também. O que você enxerga para o turismo em 2025? Bom, Bárbara, primeiro dizer que o turismo pós-pandemia mostrou e demonstrou, né, a importância do nosso deslocamento fora das rotinas cotidianas. Então, acho que ele se potencializou durante a pandemia, né? Tivemos um período muito triste mundialmente, e o turismo houve um recesso natural, porque a possibilidade não só do deslocamento, mas a possibilidade do encontro com outras comunidades sobre uma insegurança epidêmica, ela é restritiva. Com essa nossa, vamos dizer assim, limitação do nosso nomadismo, do nosso fluxo, né? Dentro das nossas casas, dentro das nossas cidades, às vezes até da nossa quadra, nós tivemos um boom no sentido da retomada. Pena que muitas coisas não se aprendeu nesse processo, né? Que eu acho que é isso que leva essa dicotomia que nós estamos vivendo agora. Nós vamos continuar tendo uma tendência de turismo, de consumo, como eu sempre digo, não massivo dos lugares e desrespeitoso muitas vezes com a questão ambiental, com a questão cultural e a própria questão social. Mas isso faz parte da nossa sociedade. Do outro, nós temos viajantes, né, que aprenderam essa importância de poder estar em locais que são cuidados, isso que eu diria, destinos turísticos que são cuidados, seja pela política pública, né, a existência de uma política pública que defende a localidade, que defende, no caso, os recursos naturais, culturais, os seus patrimônios, mas principalmente defende as relações com a comunidade, o respeito com a comunidade. Então, nesse sentido, eu acho que tem aumentado, tem ampliado, e a gente tem estudado os fluxos turísticos para lugares de natureza. Então, o turismo de natureza voltou como uma época, né, romântica dos anos 2000, início dos anos 2000, ele volta com muita força. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos turistas interessados no turismo urbano. O turismo urbano também está tendo uma revitalização. Por quê? Pelo seu apelo, principalmente, de não precisar se deslocar tanto, né? Pela existência de infraestrutura e porque no período justamente da alta temporada ou dos feriados, as cidades esvaziam. E com isso, muitas pessoas preferem ficar na sua cidade e curtir a sua cidade. Os restaurantes não têm filas, os museus têm acesso liberado muitas vezes. Então, tu acaba revendo a sua cidade como um lugar de fazer turismo. E isso eu acho bem interessante. Outra questão é
o deslocamento menor, menos tempo de deslocamento. Essa é uma tendência, justamente por isso, porque a gente também, não só por uma questão de custo, mas também uma questão desses destinos que muitas vezes estão no entorno de onde a gente mora, nas regiões. E, no caso, né, no Distrito Federal é um exemplo. Nós temos iguarias, eu diria, né, em termos de convivência com a natureza e também com as comunidades. Que lindo. Linda, não sei você, já fechou o planejamento de roteiro para 2025? O que você está sentindo como uma necessidade mesmo de viajar? Eu tenho ouvido falar também de colegas, da família, de destinos para 2025. Então, destino para 2025, assim, no meu roteiro, meu planejamento, eu ainda estou caminhando nele, mas eu acredito que acho que vai ser bom esses roteiros. Esse 2025 vai ter uma retomada muito boa, eu acho que vai ter um crescimento grande, né? E eu quero fazer mais viagens aqui pelo Brasil, porque eu acho que é muito interessante. Você vê que depois da pandemia, eu acho que pós-pandemia teve essa necessidade de ir para mais próximo, conhecer lugares como a Marisca falou, né? E isso é importante. Você vê tantos lugares que eu vi. Você teve esse momento, tive esse momento, de sair primeiro, começando, experimentando um pouquinho mais perto, em vez de se arriscar para mais longe? Isso, tive esse momento de ir por aqui, inclusive Goiás, que tem alguns lugares que eu nem conheci, que era turismo, que fazia turismo lá. Olha. E também Bahia, que eu fui já no final, logo final de ano e tudo. E quando terminou, foi diminuindo essa pandemia, a gente foi procurando retomar. E eu achei que em muitos lugares que a gente achei que estava melhor em relação à segurança, o cuidado. As pessoas passaram a viajar também nos lugares mais próximos de carro, para não ter também esse tumulto, né? Então, achei que há uma melhora e eu acho que vai crescer bem e que o turismo vai ser bom de 2025. Que legal. A Linda falou isso, né? Dessas viagens com mais consciência ambiental, professora. E eu lembro, eu fui lá do Centro de Excelência em Turismo, fiz meu mestrado lá, e já essas disciplinas voltadas para a sustentabilidade estavam despontando, e uma preocupação cada vez maior também desses destinos, dos gestores de turismo. Inclusive, você, ouvinte, se quer saber mais sobre esse tema, a gente tem um podcast, a gente gravou com algumas pessoas que são especialistas nesse tema de sustentabilidade e viagem, que é uma busca agora de um consumidor mais consciente também, assim, que impacto que eu estou gerando no mundo. Nisso, você vê alguns destinos que já estão preparados, assim como case, dentro da universidade, nesses seus ambientes de pesquisa, destinos que estão preocupados com essa questão ambiental e deixam isso claro na hora de se vender como turismo, como um destino? Sim, tem. Como nós dissemos, né, a questão do planejamento da política pública, nesse momento, ela é fundamental. Porque quem vai construir o limite, né, da quantidade do fluxo turístico deve ser um plano de gestão que pense na totalidade. Nós temos problemas sérios com a sustentabilidade. Nós vimos um caso agora bem presente, que foi o problema de a falta de saneamento no litoral paulista. Nossa, nesse final de ano. Então, o que aconteceu? Né? Essa infraestrutura é sustentabilidade. As pessoas não se dão conta que quando se fala em sustentabilidade no destino, nós estamos falando a questão, né, do saneamento, que no nosso país é muito importante, que nós temos que ter como política, vamos dizer, de infraestrutura que vai auxiliar um turismo e um destino sustentável. Nós precisamos ter qualificação profissional para que as pessoas da localidade possam elas serem empregadas nos próprios empreendimentos ou serem as protagonistas dos empreendimentos, para que os recursos permaneçam na localidade e não saiam, quer dizer, não sejam de lugares, né, de empresas externas que levem esse lucro para fora e daí não fica para as comunidades, né? Então, como também nós precisamos ter o cuidado com, eu vou dizer assim, com a tradição dos saberes fazeres que são muito importantes no turismo. Então, eu te dou um exemplo. Na Chapada dos Veadeiros, no Quilombo Engenho 2, né, que é um turismo de base comunitária, nós temos ali não só uma gestão e um comprometimento, mas nós temos todo, vamos dizer assim, esse ciclo de formação. Nós temos ex-alunos que
terminaram o doutorado na área de sustentabilidade, antropologia, sendo os gestores da localidade. Nós temos em Cavalcante um prefeito que é um quilombola. Sim, quer dizer, isso demonstra que nós podemos fazer diferente, sim, que nós podemos fazer com um cuidado, não só com essa ideia de futuro, mas principalmente como nós vamos lidar com o momento presente. A crise climática está presente, nós estamos vendo vários destinos, inclusive a Europa, sofrendo com isso diretamente, seja chuvaradas, nevascas, ondas de calor, e isso precisa estar dentro do planejamento desse destino sustentável. Então, nós temos essa proposta que eu acho muito presente, próxima de nós, que é a região de Cavalcante. Nós temos destinos litorâneos, principalmente aonde no norte, no nordeste, onde as comunidades são as protagonistas, e hoje nós temos o desafio da COP30, que será em Belém. Né? E nós temos em Belém esses problemas, o problema do saneamento, o problema da questão, mas tem ali lugares muito próximos, como a questão vamos dizer assim, do entorno, que muitas comunidades estão se organizando junto com o apoio de instituições públicas de ensino, dos governos locais, para que tenham esses indicadores de sustentabilidade, que isso é fundamental. Como é que tu planeja, mas tu tem que ter indicadores, tu tem que saber o que é possível e o que não deve ser cometido. Então, uma das coisas importantes que nós temos que ter também é educar o turista. Eu acho que isso ainda o Brasil precisa tecer, e entendo que a Bancobrás pode ser um instrumento, né, de fazer esse serviço muito bom para todos nós. Educar o turista. Tem determinadas questões que nós não devemos, né, impactar. Nós temos que cuidar não só do nosso lixo que nós levamos, nós temos que cuidar com a forma como nós consumimos aqueles bens. Aquela velha história assim, né, Babi, da ideia, Bárbara, da ideia que vamos, é barato, vamos comprar aquilo que é barato. Esse barato, muitas vezes, está explorando uma comunidade, está explorando trabalho infantil. Então, vamos falar em sustentabilidade, mas vamos falar na totalidade. Trabalho infantil e turismo são muito próximos, então a gente tem que ter cuidado. Nós temos, por exemplo, os movimentos de educação pelo campo e os movimentos, né, de turismo, de visitação turística aos locais onde nós temos o movimento sem terra. Se você visitar, por exemplo, alguns acampamentos, como tem aqui bem próximo, né, aqui de Brasília, você vai ver que há toda uma gestão de sustentabilidade. O próprio alimento que é servido é da comunidade. Então, uma das questões que a gente discute muito é um resort se diz eco-resort, mas o alimento que ele traz ou que ele serve é industrializado ou é um alimento orgânico ou uma produção do entorno, dos pequenos produtores que estão no seu entorno. Então, nós temos alguns exemplos, talvez não o destino inteiro, mas de negócios ou de estabelecimentos. Por exemplo, em Garibaldi, nós temos um grupo de chefes da área da gastronomia que tem seus restaurantes, né, que eles acabam tendo todos os produtores do que eles oferecem sendo da localidade. Então, tu não tem o deslocamento, aquele chamado, né, de impacto do carbono de mais de 100 quilômetros. Pelo contrário, são às vezes propriedades vizinhas. Então, se nós tivermos essas políticas e aí construir esses indicadores, nós podemos ter, sim, a possibilidade de, inclusive, destinos já estabelecidos, que, vamos dizer, são históricos, que já estão há muito tempo, eles se tornarem mais sustentáveis do que eles são atualmente. Cuidando da água, nós temos que cuidar muito da questão da água, cuidando do saneamento, né, da alimentação e da relação vamos dizer, de trabalho, né, as relações de trabalho com os trabalhadores na área do turismo. Isso é uma questão de sustentabilidade também. Totalmente. Há cerca de um mês, a Bancobrás fez um evento, chama Bancobrás Turismo e Sustentabilidade em Foco. E eles falavam exatamente todas essas nuances, todas essas camadas de sustentabilidade. Né? Sustentabilidade não é plantar árvore ou ir para um destino de natureza. Turismo sustentável não é isso. É essa questão do trabalho, do cuidado com quem está recebendo, da comunidade que está recebendo. Né? Não adianta também um cruzeiro, você vai dar uma paradinha rapidinho ali, só tira foto da comunidade, não deixa o dinheiro, não entende de onde está vindo aquilo, não come ali, não faz nada ali e vai embora.
A gente falou várias nuances, e a própria Bancorbras, que tem uma iniciativa que é o Viva Lá, que faz exatamente essas viagens mais conscientes para as comunidades escolhidas que tem como chefia lá as pessoas do local. Assim, olha, quem é aqui no norte? Eles têm uma aldeia indígena. É alguém da aldeia que está tocando? Não é só alguém que está indo lá visitar e ir embora. Não, a gestão é feita por eles. Próprio na Chapada, nos Calungas que eles vão também. Então, tem vários destinos que a Viva Lá escolheu exatamente para poder ter esse cuidado, que a gente sabe que não é só plantar árvore, nem visitar lugar de natureza, no turismo sustentável. Como dizia, né, nosso saudoso Krippendorf, que é um economista suíço que trabalhou anos com turismo, ele dizia: somos consumidores de paisagem, e o turismo precisa ir muito além de consumir paisagens, né? Eu acho que isso continua sendo mais de 30 anos, essa fala dele, né? Mas eu acho que continua sendo uma das questões bem presentes. Nós temos que, como gestores, né, como desenvolvedores do turismo, de todas as áreas, inclusive os comunicadores, que é fundamental, é entender essa complexidade que é um lugar a ser visitado. Total. Quando ela fala de quilombola, né, Cavalcante, gente, eu me lembro quilombola ali, aquele início, né, que dificuldade, que tudo passado, às vezes a gente ia a cavalo lá para... Hoje a coisa está muito mudada, já está, a estrutura está totalmente diferenciada, e agora quando me fala, tem um prefeito que é quilombola, que maravilha, né? Então tem toda uma importância nisso aí, nessa mudança, nessa estrutura, nesse desenvolvimento, né, da cidade e das pessoas também, né? E acho que de acessibilidade, né, Linda? Você falou que a cavalo, quando as pessoas se dispuseram para fazer isso, né? Agora está mais acessível para todo mundo. Para todo mundo. Olha, porque essa época foi uma época minha, muito tempo, quando que eu trabalhava no Mobral, então a gente ia lá para alfabetizar e tudo, né? Então você está vendo que memória afetiva, porque eu, sinceramente, sou apaixonada. E era um grupo que a gente conhecia, que a gente queria estar junto, queria trabalhar com eles, né? Então a gente ia lá, ajudava no plantio de hortas e etc. Então era muito interessante. Mas depois, às vezes, a gente sai e vai... Mas olha que interessante esse relato, Linda. Você ia lá trabalhar, ter essa vivência, essa experiência. E é o que hoje alguns turistas estão buscando, essa experiência de verdade. Como é que é viver e plantar, ajudar no plantio? Assim, você vai a trabalho, mas hoje as pessoas estão pagando para ter uma experiência, para ter uma vivência de uma comunidade real. Eu acho que isso é uma das tendências de 2025 também, né? De uma viagem de experiência, mesmo, você tentar entender melhor aquele lugar e se apropriar mais daquela cultura, daquela logística, daquele lugar, que eu acho que você falou que foi uma experiência marcante, né, para você? Foi marcante, realmente, porque quando a gente ia com o intuito de querer conversar, de querer alfabetizar, de ajudar no plantio, a gente levava sementes, levava ferramentas, então era um movimento muito interessante, um trabalho muito bom que a gente fazia. Nós tínhamos uma equipe de troca e que a gente está vendo agora, né, Quilombola teve virou uma chave muito grande ali, né? E o turismo teve um papel fundamental nisso. Fundamental nisso. O turismo teve um papel fundamental. E se apropriaram daquilo. É verdade. Nesses planejamentos, eu acredito que deve ter uma lista de destinos que você sonha em viajar, né? Não somente em 2025, 2026, enfim, está na sua lista de desejos. Tem algum desses da lista de desejos que casa muito com essa questão de um turismo sustentável, de alguma experiência diferente, alguma vivência no local que seja diferente do tradicional, dentro da sua lista total de desejos? Não necessariamente vai se realizar em 2025? Eu, sinceramente, eu tenho umas viagens aqui no Brasil que eu ainda quero fazer, que são próximas, que eu ainda não fiz. Em Goiás mesmo tem umas atividades, o turismo está crescendo, e na Bahia também eu acho que é muito bom, eu gosto de ir. Nós fizemos uma viagem recentemente onde nós passamos pela ali, a Praia do Forte e depois outros lugares, e que a gente vê, nossa, e aí tem aquele negócio, nossa, você passa ali, vê um tratamento diferenciado em algum lugar, mas você vê também em outro lugar que ele precisa melhorar, e que o turista também tem que ter a responsabilidade com o lugar,
Porque muitas vezes a gente vai, quer olhar, quer acompanhar, quer vibra com aquela atividade e pronto, vai embora. E você vê atividades sendo, às vezes, maus costumes feitos, né, por outras pessoas que deixa tudo a desejar. Às vezes ali a própria comunidade está querendo melhorar, mas tem a dificuldade do outro que vem, que não colabora, que joga o lixo, que não sabe tratar e tudo. Então, tudo isso é sustentabilidade, né? Você tem que pensar num todo, né? E eu quero, sim, tem muitos lugares importantes, tanto no Brasil como fora do Brasil, que a gente que está na minha lista. E alguns que eu já fui, que eu tive uma experiência também muito ruim, alguns fora do Brasil. E que eu falei, gente, eu comecei até a achar o meu país assim, nossa, está muito bom o que a gente está vendo em relação à sustentabilidade, né, ao turismo, nas ruas. E, então, eu fiquei meio chocada. Eu olhar para fora também, a gente também choca. Mas a gente... É muito legal. Tem algumas teorias dentro do turismo, são desse olhar do turista, né? Quando a gente consegue ter esse olhar de fora, você enxerga o outro, você consegue se enxergar melhor também, né? É verdade. Às vezes a gente acha que aqui não está preparado, que a gente não está recebendo isso também. Quando você vai para outro lugar que não é tão maravilhoso como você idealizava, você vê que não, a gente está num caminho bem interessante. E o Brasil tem se destacado, né, professora, em alguns quesitos de tentar... se despertar para assim, olha, vamos tentar esvaziar os lugares que são mais lotados, tentar pulverizar esse turismo. Acho que até é uma tendência agora de alguns órgãos do governo federal e alguns estados também, de tentar, vamos lá, a gente tem outros lugares para explorar, outras comunidades, vamos jogar luz nesses pontos que merecem destaque aqui no nosso país. E aí, como é que funciona isso assim para 2025? Para esses destinos, às vezes temos gestores ouvindo, de promoção desses destinos que às vezes não são tão conhecidos. Assim. Isso passa... Qual é o mecanismo para dar luz a esses pontos que têm um potencial muito grande, mas ainda não despontaram e acabam perdendo para os mais tradicionais? Acho que a primeira questão é o cuidado, né? Como eu disse anteriormente, do que você vai mostrar ou demonstrar a esse público. Que público você quer? Qual é o perfil de turista que lhe interessa mais? E aí, obviamente, as formas, né, de comunicação com esse turista. Hoje, sem dúvida, diferente dos anos que eu fui gestora, mais de 20 anos atrás, que nós dependíamos de uma agência, de um folder, né, e de um programa, às vezes assim como o seu, mas de TV, para mostrar uma revista de viagem, né? Hoje, as redes sociais são o grande instrumento, né? Tem toda uma questão do uso dos influencers que eu considero muito complicado, porque há uma construção muitas vezes romantizada, idealizada do destino. Aí o turista chega lá, não é aquilo, porque aquele influencer foi sob condições de visitação, ou o seu financiamento da sua viagem não foi por ele, foi dado pelo setor, né, o hotel, o resort, ou pela transportadora aérea, ou pela até marcas de roupa, marcas disso, e não é aquilo que o turista vai encontrar ali. Então, para os gestores, sejam gestores públicos ou parceria pública-privada, em alguns lugares, como os próprios conselhos municipais, que devem ter esse cuidado também de pautar que público nós queremos, qual é a dimensão, articulado sempre com a comunidade. Eu acho que é importante trabalhar nas redes sociais a construção desse destino a partir daquilo que eles entendem que está maduro. Quando a gente fala que está maduro, é que tem isso, que está organizado, que tem uma precificação que já foi trabalhada, que tem o atendimento. Por exemplo, tu não pode ter um estabelecimento que num domingo ele abre, no outro domingo ele não abre, porque a família é tratado pela família, então tem que cuidar. Então nesse domingo tem que estar a data lá dita, não estará aberto para visitação. Essas pequenas, parece
parecem pequenas coisas, mas que o deslocamento do turista acaba sendo impactado. Ele chega lá, não funciona. O pagamento tem que ser, pode ser por Pix ou cartão. Tem internet, dá para pagar? Não dá. Tem que levar em dinheiro porque não tem internet, não dá. São coisas que parecem que não, mas para esse turismo que a gente está comentando aqui, que não é o turismo já estruturado, que quer se estruturar, todo esse cuidado deve ocorrer. E nesse sentido, como eu disse, o trabalho não é só da prefeitura, do conselho municipal, é do setor empresarial. Sim. Porque se esse setor empresarial não tiver o entendimento de que um turista mal atendido ou explorado, ele não voltará e ele falará mal do destino, e essa a gente sabe que é a comunicação que ainda continua, né? No WhatsApp é rapidíssimo, ele vai perder esse momento, vamos dizer, essa oportunidade, essa janela de virar um potencial realmente explorado de forma perfeita. Eu tive recentemente num roteiro que me chamaram lá, Bárbara, esse lugar é maravilhoso. Em Goiás, como a Linda falou, que tem vários pontos. E era realmente lindo. Só que para eu ir para o lugar, eu tive que esperar, porque só um secretário de turismo conseguia chegar lá. Não tinha nem como eu chegar no lugar, não tinha nem mapa, não tinha nem no Google Maps. Eu tive uma experiência linda, é um lugar belíssimo. Só que eu, com esse cuidado assim, de jornalista especializado em turismo, eu falei, gente, como é que eu vou divulgar um lugar que eu dependo do secretário estar num lugar. E eu tive que ficar esperando aí na prefeitura lá, o bendito chegar para poder me levar, que não tem nem no Google Maps. Porque se tivesse no Google Maps, assim, tivesse um mínimo de rota, e era um roteiro meio maluco para chegar nesses lugares lá. Eu falei, eu vou matar alguém mandando vir para cá, ou a pessoa vai vir e vai se deslocar sei lá quantos quilômetros para não dar com nada. E essa prefeitura não está entendendo o potencial lindo que eles estão perdendo de receber mais pessoas. Assim, dói o coração. Uma outra questão, Bárbara, importante é a questão hoje, como a gente falou, nós falamos da pandemia Covid, mas nós temos dengue. Então, olha, essas informações, eu lembro quando eu fui secretária de turismo, determinadas informações não se coloca, não se fala, porque... Não, gente, hoje, com as informações que estão por todas as redes, tu não pode, tu tem um destino que tem um problema, né? Por exemplo, tá com uma pandemia ali de dengue e tal, não, e tu tem, por exemplo, crianças, né, e pessoas não vacinadas ou pessoas para mais de 60 anos. Cuidado. Então, essas informações é um respeito ao turista. Se a localidade respeita o turista, ela também será respeitada. É bem a história. Se a localidade recolhe seu lixo, né? A cidade é limpa, ela é organizada e pontua que ela não faz aquilo, por que o turista vai chegar e fazer? Ele vai se sentir constrangido e mal. Então, isso eu acho que as prefeituras e os gestores, vou falar assim de uma forma geral, né? O que é chamado trade, para quem, né, nossos ouvintes e que estão participando, é o conjunto do setor empresarial com o setor, né, público, porque turismo não se faz só com o setor empresarial, isso tem que deixar claro. Se não tiver o poder público ali organizando, e como tu dissesse, o lugar é lindo, maravilhoso, mas não adianta mesmo, o secretário não vai virar guia. Então, nós precisamos também ter os trabalhadores como guias de turismo, né? E além de profissionais qualificados, para que a gente possa fazer com que esse lugar maravilhoso, esse paraíso que está ali, primeiro, se conserve, né? Que esse é o nosso desafio, que quanto mais as pessoas querem viajar, mais cuidados a gente tem que ter, e que se tenha essa qualidade no processo de gestão para ele ser um destino de longevidade, não ter aquele ciclo do ápice, né? E depois a decadência dele, que é muito comum, e a gente... Mas lembrar, se convive com esse tipo de turista que deseja, né, como a Linda falou, esses lugares pitorescos, diferenciados, mais bucólicos, né, aquela cena de filme que está perdida no tempo, que tem essa coisa da tradição, mas nós temos o turista que quer, né, o destino Dubai, o destino tecnológico, o destino... Isso vai conviver. Por isso que a questão de dizer é uma ou duas tendências, não. Cada vez é mais diverso, porque nós temos cada vez mais informação. Só queria acrescentar nessa questão de tendência. Eu sou uma pessoa que aprecio muito museus e arte, e eu tenho um filho que trabalha, que se chama de nomadismo digital hoje, e eu observo, porque na troca com ele, o que ele procura nas localidades. Então, uma das questões que as pessoas, os jovens, hoje que estão nesse mundo digitalizado, eles procuram muito lugares de arte. Então, galerias de arte, museus,
qualificados, café, livrarias. Esse lado da cultura está sendo muito apreciado e não é por uma minoria. Eu estive em São Paulo no final do ano e tanto o Pina como o Museu Ipiranga, todos lotados, cheios de pessoas esperando. Não agenda antes, então, eu fico assim muito triste quando eu vejo equipamentos tão bons e qualificados que a gente tem, sem essa animação. É necessário, claro, ter as exposições, ter interação, as crianças vivenciando esse espaço, produzindo nesses espaços, né? O café, o restaurante aí empregando o pessoal local, os jovens locais, né, desafiando os chefes a incluírem nos seus cardápios receitas que tenham ingredientes, produtos locais do bioma, né? Ou fazendo esses matizes, assim, às vezes até postulado está na exposição e da exposição vai para o prato. Muito legal, e isso é muita gente trabalhando, é a cultura, que acho que é uma das coisas mais punjantes. Então, tu tem a natureza, mas tu tem a questão cultural hoje, que é um grande apelo. Sensacional. E se a gente não viajar sem pensar, né, na história do lugar, da cultura do lugar, você não conhece nada, gastronomia e tudo, né? Então, a gente tem que estar sempre presente nisso e ter esse prazer de buscar essa cultura, de trabalhar. E quando você vê essa tecnologia, essa pesquisa que a gente faz, que quando a gente vai fazer uma viagem, você tem que pesquisar mesmo, tem que procurar o que tem lá, o que eu posso fazer, o que eu posso usufruir de lá, né? E isso é muito importante, toda essa pesquisa, verificar essa gastronomia, cultura e usufruir de tudo isso, que cada lugar é um melhor que outro, né? O que o lugar tem para te oferecer, né? Tem de próprio para te oferecer, e às vezes a gente não faz essa pesquisa antes, não sabe onde que você vai, você fica na dúvida, né? E hoje, realmente, os jovens todos procuram pesquisar, olhar, e museu, você viajar, você ir num lugar que tem museus, que tem uma biblioteca, tem esses cafés, restaurantes maravilhosos, teatros, e aí é ótimo aproveitar tudo isso, né? Então, eu acho que eu gosto. Viagem minha, eu tenho essa preocupação. Você tem um planejamento, Linda, eu tenho, que une geralmente todas essas preocupações que a professora Maru falou, de lugares legais, de lugares interessantes que se destacam. Como é que você monta esse roteiro? Em que locais? É rede social? É amigo? Como é que você monta? Eu pesquiso muito, vou lá no Google, vou em rede social também, eu procuro internet, eu pesquiso com amigos e tudo, quem já foi, quem não foi, o que tem. Então, esse planejamento eu gosto de fazer, e que às vezes ele fica até mais em conta quando você começa a pesquisar e saber o que tem, o que você pode fazer daqui, o que pode comprar daqui, e para chegar lá não ter que enfrentar tantas filas, porque tem tudo isso também, né? Então, acho que é muito importante. A compra, né, antecipada de ingressos, para que tu possa, o tempo, né, que tu pode perder em termos disso, se tu não tiver antecipadamente, chegar lá no local e não ter mais ingresso. Então, isso são questões que hoje, no turismo com muita densidade, né, de busca, de procura, precisa ter esse cuidado, porque senão tu te frustra. Daí vem um sentimento de frustração que tu diz, mas o local é tão... Eu estava maravilhosa. Fui para o Coliseu, ali no Coliseu que não agendei, né? Não agendei, não sabia que tinha. E que não é toda a parte por um agendamento, tu vê todo o Coliseu, tu só vê uma parte. Então tem dicas, né? Tem questões interessantes sobre isso. Inclusive, olha, fica a dica também para quem está escutando a gente, ou vendo pelo YouTube, que a Bancobrás tem esses vários grupos que pensam esse planejamento antes também. Lógico, você pode reservar só o seu hotel, mas tem grupos, inclusive a gente teve aqui no Turismo Histórico, que ele fazia isso, ele dava as dicas antes, a gente vai fazer isso, porque isso precisa de antecedência, de sei lá quantos meses para agendar, para entrar nesse museu. E esse museu é o que a Linda falou, tem um porquê desse museu. Você pode passar na frente de um prédio, que é um prédio lindo, só você passou batido, nem entendeu qual é a relevância daquele espaço ali, porque você não fez essa pesquisa prévia que você gosta de fazer, né, Linda? E consultar. Você já tem um norte ali, você já viu. Essa viagem ganha mais camadas, ganha né? Mais camadas, ganha justamente. O sabor dessa viagem é outra, ela, né, é bem
mais interessante, a viagem fica mais interessante. Você falando em Bancorbras, né? E quando você faz esse planejamento, viagem, você tem que fazer esse planejamento com antecedência, verificar passagem e tudo. Agora, Bancorbras também é um fator que ajuda nessa viagem, né? Eu, por exemplo, eu tenho clube, Bancorbras, já desde 2006. Nossa, e faço muitas viagens pela Bancorbras. Eu acho muito bom, atendimento bom, tudo, né? Então, eu acho que é outra dica, né? Também, quem tem, né? Que dá para se planejar, né? E fazer ver tudo isso. E eu acho que a professora falou, né? Esse destino tem que ter os planejamentos para diferentes idades e saber, porque eu posso estar viajando com uma criança. Você viajou com a netinha bebê. Assim, esse planejamento é uma tendência em 2025, cada vez mais as famílias saírem. Porque antigamente, eu que tenho filho, gente, 3 meses neste momento, falava que 3 meses o bebê tinha que ficar enrolado num pano, num quarto escuro e não saía de lá de jeito nenhum. Mãe não podia lavar o cabelo. Assim, não saía com criança para viajar, então era só quando a criança estivesse bem mais velha. Você ver, hoje né? não. Assim, a gente tem essa tendência das famílias cada vez mais quererem, inclusive com seus pequenos, ganhar o mundo. Por mais que eles não tenham, às vezes, uma lembrança exata do que viveram, vai ter uma construção ali de identidade com ele, com essa diversidade. E os pais e as avós também estão lembrando, né? Como é que foi viajar com criança, planejar essa aqui para os nossos avós e pais que estão planejando viajar com criança? Assim, tem que ter um planejamento antes, mas vale a pena? Como é que foi a experiência? Vale. Essa primeira viagem que nós fizemos foi para a Bahia e a Bianca estava com 5 meses, né? Olha só. E foi interessante, ela já espertinha, já fez 6 meses lá. E daí a gente planejou tudo, né? Os pais planejaram tudo. O que tinha que levar, como, onde que a gente ia ficar, então, que atividade que tinha, que a comida que tinha que fazer, se lá tinha ou não, né? Então, já verificou tudo com hotel e o que teria, o berço no quarto e tudo. Então, foi um planejamento bem antecipado. No voo, foi tudo tranquilo. Ela foi a primeira viagem dela, né, de avião. Então, ela foi bem tranquila e o tempo todo foi... Eu acho que essa vivência lá, dessa participação no mar e tudo, acho que ajudou. Ela adorava, ela estava assim, andava, botava ela aqui assim em pé e ela ia andando ali na água, no mar. Então, tinha tudo isso. Né? Então, pode viajar com família, pode viajar sozinho, com os amigos, é muito bom. Hoje você vê, olha a diferença, né, dos destinos que estão preocupados com isso. Estão oferecendo bercinho, estão oferecendo, às vezes, uma geladeira para a mãe colocar o bebê. Eu vejo resorts agora, tem espaço da amamentação, espaço de fazer mamadeira. É uma tendência também incluir, né, professor? Acho que os destinos têm, se não têm, estão atrasados, de incluir todo mundo. A gente tem um episódio também sobre pessoas com deficiência, que esses estão, pelo menos, reservando uma parte dos seus quartos, entendendo melhor como é que é a logística, porque é uma população que está envelhecendo, vai precisar de uma acessibilidade melhor e está querendo viajar também. Eu tenho um netinho, uma filhinha, quero viajar também. Não é uma viagem assim, separada como era, né? Os avós, porque tem a faixa etária, viajam, vão para as águas termais, aí, né, que era antigamente assim, os jovens vão para o destino que tem a festa, onde tem carnaval, não, hoje há um conjunto, né? Que lindo. Eu particularmente viajo com meu filho, e minha nora e meu neto, ele tem 9 anos, então nós precisamos pensar em programações diversas que tenho que ter no destino para atender também o desejo dele, porque senão vai ficar monótono, ainda mais quando... Né? Então, esse é um cuidado. E tu falasse uma coisa muito séria, é o envelhecimento da população brasileira. A tendência, né, no 2030, nós temos mais de 40%, quase 40% da população com mais de 60 anos. Então, a acessibilidade para essa idade não é só para... Né, ela é ampla, eu vou dizer, eu mesmo, que sou, né, uma pessoa com mais de... Eu tenho dificuldade de acessibilidade de algumas... iluminação de lugares, tá? O acesso do lobby do hotel, o piso...
Vocês já viram quantos pisos de hotel ou de quarto de hotel é escorregadio, que tu pode cair um tombo? Um tombo desse, né, numa certa idade, não é até para um jovem, mas eu digo assim, pensando nessa população. Então, esses cuidados planejar, é pensar o turismo de uma forma muito mais sistêmica. Não é só tu ter a beleza estética, às vezes tu precisa ter a segurança nesse sentido. E a outra questão, que nós não falamos, mas que é fundamental, são as restrições alimentares. Cada vez mais nós precisamos de cardápios alternativos. É a questão celíaca, é a questão do glúten, é a questão da lactose, é a questão das castanhas, que, né, e isso um destino, né? E aí falamos dos locais de alimentação, restaurantes, bares, que tenham um cardápio, vão ter mais público. Bom. E sempre que tu qualifica um local, tu qualifica para a comunidade também, não é só para o turista, porque negócios como esse não vivem só do turismo, eles vivem da sua comunidade local. Então, isso é importante e vamos dizer assim, é uma estratégia também de tudo. Bom, nós vamos para tal destino. Chegando lá, nós temos um atendimento, nós sabemos que naquele hotel tem um cuidado, né, para bebês, tem um cuidado, tem um sistema, né, de rampas, de acessibilidade, quer dizer, são questões parecem menores, mas não são na hora da escolha. Isso não, que eu digo, cada vez mais, com as informações que se tem, entra na balança. O tratamento, por exemplo, hoje nós falamos, né, tivemos vários casos aí na mídia, a questão das crianças e jovens, enfim, autistas. Então, nós precisamos formar pessoas que trabalhem para o turismo, que saibam lidar com as diversidades. Isso é muito importante. Nós precisamos fazer uma educação desse destino, eu vou falar como um todo, né, da questão de homofobia, da questão de racismo, da questão, né, vamos dizer assim, dos preconceitos que nós temos no nosso cotidiano, na nossa formação, e que no momento que tu recebe um visitante, tu precisa ter esse cuidado, se tu quiser que o teu destino realmente seja sustentável. E sustentável é isso, sustentável de uma forma econômica também, porque se isso, não vai uma vez, nunca mais volta e ainda fala mal. Ainda fala mal. Você vê, tem lugares que você viaja e que ainda tem aquela banheira que a pessoa tem que entrar, porque o chuveiro está ali dentro, gente. Nossa, faz assim, eu vi isso aí pela Europa, que eu não imaginava que é tanto a quantidade, né? Falei, nossa, e a gente preocupada um lugar, e tinha muitos turistas idosos, olha a dificuldade para ter acesso a esse banho e tudo, né? Então, o perigo e a possibilidade de perder esse turista também, porque eu não tenho um bom atendimento, eu não tenho como ficar, não estou me sentindo segura. É difícil, porque às vezes não tem nem um lugar para você segurar ali, né? E não aquele é apoio, só, né? Não é só a pessoa mais velha. Eu com filho, assim, eu coloco um pé na banheira, assim, socorro, pelo amor de Deus, porque não tem como colocar um bebezinho lá naquelas banheiras, na cola em banheira. Aí eu coloco o outro, não vai cair. É para todo mundo essa acessibilidade. É para todo mundo. A acessibilidade, ela é geral, a gente tem que cuidar mesmo, né? Você vai em lugares, por exemplo, que você falando com a bebê, olha, nós achamos isso incrível. Lá tem uma nutricionista também para o bebê. Que lindo. Então, aí conversou, explicou que tipo de comidinha para... Então, isso é importante, né? Olha, que Tenha pessoas que vai responsabilizar para o seu filho para brincar. Isso, na Bahia. E ficar com seu filho, às vezes, por exemplo, o Samuel, de 8 anos, tem a equipe lá que cuida das crianças, que passa o dia, né? Animação, e ensaia, dá as atividades, que prepara eles, então, para fazer o teatro à noite, convida a família toda lá para assistir. Então, tem isso aí. Leva turista, viu? Ganha turista, é importante. Não, você está falando, deve dar vontade de voltar para o mesmo, fazer repeteco, só por conta de toda essa estrutura que estava pensando em todo mundo da sua família. Todo mundo, muito bom. Que lindo. E de destinos, assim, o que você acha, assim, você pode citar alguns países ou alguns locais que você acha que em 2025, pelo seu desejo mesmo, seu desejo tem sido despertado em rede social, ou desejo em conversas de amigos, você falou da Bahia, mas que outros destinos ou lugares aqui no Brasil e fora que você acha que
que estão chamando mais, assim, que você tem visto e que tem despertado o seu desejo de viajar, Linda? O meu desejo de viajar. O seu desejo de viajar. Muitos lugares. Vamos lá para a lista. Não, então, quando eu tenho vontade de ir para a Europa, em alguns lugares eu já fui na Europa, né? Mas a Europa também é grande, né? Então, tem muitos lugares que eu ainda pretendo ir, né? Lá em Portugal também já fui algumas vezes, mas eu falo assim, tem lugar que você vai e fala, quero voltar. Sempre tem aquela vontade de voltar, né? Então, Portugal é um deles. Portugal é um deles. Um outro lugar que eu achei maravilhoso foi Grécia também, que eu volto. E quero também vir aqui também para a América do Sul, né? Quero em outros lugares por aqui também, né? Eu acho que é muito importante. Quero ir Las Vegas, que eu ainda não fui, aquela alegria toda, aquele brilho todo, né? Que aí eu falo, gente, tem lugares que você dá vontade de ir realmente, né? E você veio em Portugal, né, professora Maru, era um dos destinos que estavam como forte tendência mesmo, cada vez mais tem sido descoberto pelos próprios europeus, porque tem um custo de vida mais barato, um clima gostoso, e para eles é mais barato, mas também aqui por brasileiros e por outros países é um destino que tem sido despontado, né? Muito, Itália, Portugal, né? E eu acho que agora até para esse ano também, Itália e Portugal, para 2025, vai despontar o turismo, até porque tem o ano jubileu, né? O jubileu em Roma, né? Em Roma. Então, eu acho que isso também vai ser mega eventos, né? Vai ser mega eventos. Eu acho que o turismo também vai... Verdade, minha mãe está querendo fazer a trilha lá de São Francisco, lá, vai sair rodando, né? Lá, fazendo trilha. Aí eu fiz um passeio agora, em novembro eu fiz uma viagem para a Europa, porque turismo religioso também, né? Que eu acho legal. Eu falo, cada tipo de viagem, você tem um propósito para ele e tudo, né? E esse turismo religioso foi muito bom. Nosso planejamento era outro, porque Jerusalém, Israel, né? A gente queria ir, mas uma guerra, né? E a gente teve que mudar. E esse da minha irmã, minha prima, aí fizemos outro roteiro, que foi também muito bom e que fizemos o turismo religioso, os destinos muito bons. É o que a professora Maru falou, né? Assim, você não tem um perfil só de viagem. A Linda não vai fazer só uma viagem de turismo sempre, ela vai viajar a turismo. Não, tem uma viagem de natureza, mas tem uma viagem de turismo, tem uma viagem cultural, você vai mesclando essas várias personalidades como tendência mesmo. Gastronomias, essas vinícolas que tem por aí. Nossa, isso viu aqui? É uma tendência, né? Tendência. Absurdamente. A gente fez um episódio aqui no podcast só sobre vinhos, porque é absurdo que tem surgido e não está conseguindo atender a demanda. Tem fila de espera para esses destinos com vinho, né? Essa questão o turismo gastronômico, né, no mundo é uma retomada, por isso que é uma retomada daquele turismo slow, né? O turismo mais tranquilo, esse turismo que tu vai pela manhã, passa o dia, tem um ambiente natural, tem um ambiente, né, da produção vitivinícola, às vezes a produção do próprio vinho ali, né? E o serviço de almoço, degustação, às vezes colheita, a época de colheita, tem a colheita do vinho, assim como fazem de outras frutas em outros países, quando o Brasil não tem muito essa tradição, mas isso já se faz na Serra Gaúcha. Acredito que logo aqui, né, no entorno de Brasília, no FAP-DF e outras regiões que aqui, né, inclusive Pirinópolis, já vai se ter também a colheita. Porque a colheita, ela faz, ainda mais aqui que tem dois, né, colheita de inverno e verão, como chamam, 2 tipos de podre, 2 tipos de colheita, tu pode ter isso como um atrativo. Então, o turismo gastronômico e suas derivações, ele aí tem a região de produção do queijo da canastra, então, também, né, que já foi premiado, e aí ao menos, então a pessoa fica, nossa, onde que é isso? Onde foi isso, né? Aí tu tem o doce de leite, aí tu tem o mel, aí tu vai, não, vai tendo uma derivação dessa. E esse é um turismo que pode ser sustentável, se ele foi
for bem feito, foi trabalhado com as comunidades e os produtores locais, para que se possa ter, né, a manutenção dessa riqueza que vai ser gerada, reinvestida nesse território. Então, essa é uma tendência, isso já vem uns 10 anos, né, mas tem se impulsionado muito, ou ir para países que já estão com uma tradição, é o caso, né, do Peru, da culinária internacional do Peru, e o México, né? O México, além de lindíssimo, de uma cultura, de uma pujança, tem uma diversidade, né? Tanto de turismo de mar e sol, como turismo cultural, né? Arquitetônico, patrimonial, riquíssimo. Então, tendência vai muito também, hoje, eu diria assim, às vezes pode ser o mesmo destino, só que voltar àquele lugar para ver outras coisas que não deu tempo, né, para ser visto. Exemplo, o sul da Sicília tem se projetado muito, tá? Que é uma região, assim, a gente pensa mais, quando vai pensar na Itália, né, a região de Trento, a região ali de Veneza, a região da Toscana, que, né, por causa dos filmes e tal. Mas o sul da Sicília é uma região que tem esse somatório da estética, da beleza natural, da paisagem, com a cultura muito forte e com a gastronomia e suas produções de vinhos maravilhosos. Então, eu acho que isso. E para nós, eu acredito que sim. A questão da COP, se nós soubermos trabalhar bem a COP30 na Amazônia e a partir daí ter os ganhos, né, dessa mega divulgação que vai ter com essa ideia da sustentabilidade e com a ideia da cultura local, da cultura das comunidades indígenas, que tem um valor enorme, né, da sua diversidade e, inclusive, de nos ensinar, né, permanentemente como manter, né, a Terra e o planetinha de forma mais sustentável. Então, fazer esse link com vivências, experiências, a Ilha do Marajó é belíssima e precisa de um tratamento e de um cuidado para que se mantenha, né, dessa forma e possa ser um lugar que eu acho que desponta. O Jalapão, né, aqui no Tocantins é um lugar também, mas precisa, é isso que eu digo, não adianta nós termos essas belezas, temos essa cultura, se não tivermos o cuidado de fazer o processo de planejamento e aí a articulação, né, com o impacto da quantidade de turistas. Né? Então, perfeito, professora. Nina, até para encerrar, eu queria contar um pouquinho dessas aventuras. A professora Maru falou, né? Você pode visitar o mesmo lugar, mas com diferentes experiências ou vivendo alguma coisa assim. Você esteve na Capadócia, teve parapente em Fortaleza, assim, você visita os mesmos lugares, mas ressignificando aqueles lugares com experiências únicas. Como é que, conta pra gente, como é que foram essas duas experiências, tanto Capadócia quanto Fortaleza, ressignificando ela? Para falar, para Turquia eu fui e achei, assim, maravilhosa a viagem toda, né? E na Capadócia eu falei, Josh, eu não posso vir aqui sem fazer esse voo de balão, né? Então, que era tão interessante. Então, para mim, foi assim, um momento único, porque eu tinha essa vontade e fiz. E nossa. Parapente? O parapente não estava no meu... Mas eu fui... Mas lá em Fortaleza, eu estava em Fortaleza, né? Foi outra aventura que eu fiz. Estava em Fortaleza, eu estava lá na Praia do Futuro. Fortaleza tem muitos lugares bonitos, tudo. Eu na Praia do Futuro. E, parabéns, não vai. Eu vou também, né? Vai também. Aí minhas amigas, não, lindo e tal. Falei, bom, eu quero ir, quero experimentar isso aí, né? Acho que eles pensam, eu estou nessa idade, não posso, né? Posso, sim. Pode. E aí, eu realmente fui. Foi ótimo. No início deu aquele friozinho, assim, porque dá, né? Lógico. Mas depois que estava lá, para você ver, eu mesma estava filmando. Então, filmando, falando. Então, foi bom, eu fiquei tranquila. E olha que eu venci com essas viagens, com esses experimentos por aí. Eu venci um bocado de medo que eu tinha, lógico, lindo. Que a gente tem, né? E eu venci isso aí. Você vê, eu estava em Capitólio, eu fiz a tirolesa ali, passando por cima ali dos cânions ali. Então, tem umas coisas assim que eu faço. E agora eu quero fazer a asa delta ainda. Pronto! E com esse depoimento você maravilhoso, gente. Que é isso, não tem idade nem julgamento. Aí, falaram pra Linda, não, mas vai fazer, mas a sua idade, vou fazer, loucura, foi lá, né? E fez.
parapente, tirolesa, voo de balão, todas essas conquistas sensacionais. Então fica aí a dica para você, gente. A gente viu agora algumas tendências de turismo, na área de turismo para 2025, tanto de uma especialista, pesquisadora no tema, que já foi secretária de turismo, atua na educação há mais de 30 anos, mas de uma viajante que já gostava dessa descoberta e agora com a aposentadoria que está ganhando o mundo mesmo, sem limites. Eu quero agradecer, então, muito obrigada, professora Maru, muito obrigada, Linda, pela participação aqui no podcast Sonhos de Viagem. Obrigada. E você que acompanhou a gente até agora, saiba que tem muito episódio legal. Eu falei alguns exemplos aqui, desde turismo para pessoas com deficiência, aí o turismo voltado mais para acessibilidade, turismo para pessoas com mais de 50, 60 anos, para pessoas que têm bebês, crianças e adolescentes. Olha, a diversidade de opções que você tem para ganhar o mundo não tem limites mesmo. Então confira todas essas informações nos outros episódios. Bora maratonar o podcast Sonhos de Viagem e também conhecer o site da Bancorbras Turismo, que tem dicas sensacionais para você montar o seu roteiro de viagem, sua lista de desejos para 2025. Eu sou Bárbara Lins, me despeço de vocês e espero para o próximo episódio aqui do podcast Sonhos de Viagem, uma iniciativa da Bancorbras Turismo. Até mais!